Olá, meu nome é Bárbara e vamos ver qual riqueza a palavra do Senhor ela nos trará à luz neste dia, amém? Primeiramente vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração. Queremos ouvir tão somente a tua voz. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos para que possamos te ouvir e entender o que a tua palavra tem para nos revelar neste dia. Em nome de Jesus, amém. A palavra que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é uma continuação dos 2 vídeos anteriores que eu postei. Se você ainda não viu, quiser dar uma olhadinha, tá no canal aqui, tá? É uma continuação do vídeo Eu Sou, que eu postei antes de ontem, e nesse vídeo eu prometi que ia postar 2 vídeos, um explicando sobre os frutos do Espírito Santo e o outro explicando sobre os dons do Espírito Santo, né? O de ontem foi sobre os frutos, o de hoje é sobre os dons, né? Eles são diferentes, né? Os frutos do Espírito Santo e os dons são diferentes. Hoje a gente vai aprender sobre os dons. Então, lá em Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que, quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Como eu já falei nos outros vídeos e a gente estava vendo, que para a gente levar uma vida que agrada a Deus, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Quem convence a gente do erro, do pecado, é o Espírito Santo, né? Quem nos ajuda a caminhar na luz é o Espírito Santo, né? E o versículo 4 diz assim: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Isso é bem importante também, né? Porque tem gente que por achar, às vezes, que tem um dom, né, diferente da outra pessoa, ela acaba se achando melhor do que aquela pessoa, ou achando que o seu dom é melhor, entende? Então é importante a gente entender que os dons quem dá é o Espírito Santo de Deus, eles vêm de Deus, e a gente tem um só Senhor. Nós não devemos entrar em confusão entre nós para tentar dizer a minha igreja é melhor, eu sou melhor, ou algo assim, entendeu? Até Jesus mesmo falou para os discípulos dele, quando eles estavam discutindo sobre isso, que quem quisesse ser o maior, que servisse a todos, né? Que se colocasse como servo dos outros, e não que ele se colocasse como senhor, como superior e desejasse ser servido pelos outros, entende? E o versículo 6 diz: e há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Esses dons, eles são para o benefício de todos, né? Como eu já postei um vídeo aqui sobre os talentos, né? Sobre um cara lá que recebeu do senhor dele umas moedas de ouro e os que receberam mais foram e multiplicaram, e aquele que recebeu um só pegou e escondeu, né? Então, a gente não deve esconder os nossos dons, os nossos talentos, né? A gente não deve esconder aquilo que Deus nos dá. Ele dá isso pra gente em benefício de todos, não para que a gente se sinta superior aos outros, ou mais importante do que os outros, ou melhor do que os outros. Muito pelo contrário, para que a gente sirva os outros, como o próprio Senhor Jesus ensinou, sendo ele Jesus o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele veio em forma de homem, ele era homem, e ele veio e serviu a todos, né? Ele lavava os pés dos discípulos e tudo mais, então a gente deve aprender com ele. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, né? A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é ortogada a fé, e a outro, pelo único Espírito, dons de curar. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Entendeu? Então é o Espírito Santo de Deus que distribui os dons dele conforme ele deseja, né? Eu
tenho o dom de falar em línguas, por exemplo. O meu irmãozinho, ele tem o dom de falar em línguas e interpretar. Então, ele entende quando os outros estão falando, ele entende o que os outros estão falando e ele entende o que ele fala também. E a Bíblia diz que a gente deve buscar os melhores dons e buscar ter esses dons do Espírito Santo, entendeu? Deixa eu ver aqui, o versículo 28 desse mesmo capítulo diz assim: assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todas as interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons, ou seja, nós devemos buscar os dons, entendeu? Para servir os outros, não para se achar melhor do que os outros, como eu já falei, né? Eu não tenho que buscar falar em línguas para mim poder me exibir, né? A oração em línguas, ela serve para edificação da gente, entendeu? Edificação pessoal. Quando a gente ora em línguas, a gente fala entre nós e Deus, e é para nossa edificação pessoal, entendeu? E isso faz bem pra gente, devemos buscar. Quem não tem ainda o batismo com o Espírito Santo manifesto através de línguas, pede para ele. A palavra de Deus diz que basta a gente crer que ele dá, né, esse dom pra gente. Eu não tinha, na verdade, eu fui da igreja uma época, eu falava em línguas, e aí quando eu me desviei, o dom é algo que a gente precisa estar sempre pondo em prática, entendeu? E sempre buscando aprimorar ele, né? E aí eu me desviei e eu não falava mais em línguas. E aí eu tava buscando isso e buscando... Olha, eu voltei pra igreja em novembro do ano passado. Eu aceitei a Jesus, né? Em novembro do ano passado. Eu me reconciliei com ele. E eu consegui orar em línguas domingo passado. No caso, eu tô gravando esse vídeo antes, né? Então pra vocês já vai ter passado já. Mas... acho que esse vídeo aqui vai no ar dia 26. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui bem rápida. Não vou conseguir ver. Acho que hoje é dia 20. Hoje é pra ser dia 20. Então, foi o domingo antes desse dia. E foi muito bom, sabe? Eu pedi pra Deus, pedi pro Espírito Santo que eu queria orar em línguas. E aí, no domingo, na abertura do culto, eu consegui orar em línguas, né? Eu consegui esse dom. A palavra de Deus diz que o dom do Senhor é irrevogável. Então, como eu já tinha, eu só precisava voltar a pôr ele em prática, né? Porque eu tinha deixado o Senhor, né? E aí, a palavra de Deus diz, né? Os dons de Deus são irrevogáveis, só que o Espírito, ele pode deixar a gente. Porque a Bíblia mesmo, ela diz, andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo. Quando a gente começa a fazer as coisas que desagradam o Espírito Santo, que entristecem ele se afasta da gente, né? Então, como eu tava desviada, eu acabei deixando esse dom, né? Não estava conseguindo mais falar em línguas, porque é através do Espírito Santo que a gente consegue, né? E a Bíblia fala, então, que nós devemos buscar os melhores dons, né? A ver aquilo que é melhor pra gente servir as outras pessoas, pra gente ajudar as outras pessoas. O dom de discernimento de espíritos é um dom bem importante para você saber quando a pessoa ela tá falando mesmo por Deus ou quando ela tá falando por ela mesma ou é Satanás até mesmo falando através dela, sabe? E esse dom é muito importante. O dom de curar, o dom de fazer milagres, né? É aquela pessoa que chega, você tá doente, você sabe que você procurar ela vai orar e você vai ser curado, né? É um dom mesmo que foi Deus que deu. O dom da fé também é uma fé, ela é muito maior do que a fé, né, que a gente geralmente tem. Ela é uma fé extremamente grande, né? É um dom muito bom também. A gente deve procurar esses dons, né? Quem tem o dom de falar em línguas, se não tem, deve buscar. Se tem, deve procurar também o de interpretação de línguas, mas pede para Deus, né, aquilo que vai ser útil para o reino dele, né? Como eu disse, não em benefício próprio, entendeu? Eu não devo buscar um dom para me achar mais crente do que os outros, entendeu? E lá em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 6, ele diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria.
Então, a gente deve colocar em prática esses dons que a gente recebe do Espírito Santo com alegria, com amor e sempre buscando servir ao próximo, vendo aquilo que é melhor para as outras pessoas se aproximarem de Deus através de nós também, né? Porque nós temos uma missão. Jesus disse: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura", né? E todo aquele que nele crê será salvo, né? Mas quem não crê já está condenado. E todo aquele que nele crê e for batizado será salvo, né? Então, é necessário a gente aceitar o Senhor Jesus, é necessário sermos batizados na água, tá? Ah, mas eu fui batizada quando eu era criança, mas assim, o batismo que a gente fala, ele é o batismo com entendimento, é aquele batismo que eu decido, entendeu? E batismo significa mergulho, se você não foi mergulhado na água, você não foi batizado, tá? Assim, pode pesquisar para você ver, né? Que o significado da palavra batismo é mergulho. E aí, com o batismo, inclusive, posso até fazer mais um vídeo a respeito do batismo. Você recebe 6 bênçãos com o batismo, então é muito importante, tá? Ele é um... Como que eu posso te dizer? Ele é a... você sepultar... Perdão, me deu uma dificuldade de falar. É para você sepultar a velha criatura, entendeu? Que é a natureza que faz a gente pecar. Então, você tem que... Quando você vai enterrar um morto, você não vai lá, pega um punhadinho de terra e joga, entendeu? Você tem que enterrar por completo. Então, até no batismo não pode ficar nenhuma parte do corpo para fora e você não pode ter nenhuma dúvida do que você está fazendo. Você tem que ter entendimento. Você não pode se batizar porque A ou B falou para você fazer isso. Você tem que ter um entendimento do que você precisa, porque a palavra de Deus diz que quem crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo, entendeu? Então, aceitou o Senhor Jesus, foi batizado nas águas, aí você... E Jesus, ele foi batizado com 30 anos, tá? Para ele deixar o exemplo para nós. Quando ele era criança, ele foi apresentado na igreja, entendeu? Então, o que a gente faz é isso, a gente vai lá e apresenta a criança a Cristo, entende? Entrega os caminhos da criança ao Senhor, até a palavra de Deus diz, ensina o caminho que a criança deve andar, que quando ficar mais velho não vai se desviar dele, né? Igual Jesus foi apresentado na sinagoga. E depois de se batizar, então, a gente deve buscar o batismo no Espírito Santo. E aí, com o batismo no Espírito Santo, você pode evidenciar isso falando em línguas, né? Que é o batismo com fogo. E esses dons também, eles vêm a partir do Espírito Santo. Por isso, como eu dizia no vídeo anterior, e agora vou mais uma vez repetir, a gente precisa buscar mais o Espírito Santo, pedir para que ele encha a nossa vida, para que a gente possa ter os dons, possa ter os frutos do Espírito Santo, que eu falei no vídeo anterior, se quiser dar uma olhadinha aqui no canal para ver quais são os frutos, para que a gente possa ser árvores frutíferas para Deus, porque Jesus, ele falou que todo galho que tiver nele, que não der fruto, é cortado e lançado no fogo, e isso faz uma referência ao inferno, né? Então, a gente precisa estar em Cristo, aceitando ele, aceitando a palavra dele, tendo a palavra dele no nosso coração, ele estar em nós, nós nele, e dar os frutos, né? Precisamos ser frutíferos, né? Então, era essa a palavra de hoje, tá? Queria explicar sobre a diferença entre os dons e os frutos, né? O vídeo anterior foi sobre os frutos, esse é sobre os dons. Se você quiser deixar algum comentário, fique à vontade. Se quiser curtir ou compartilhar com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra, fique à vontade, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!